A partir deste momento e ao vivo, já estamos inseridos no nosso canal, ou seja, estamos já no VWR Virtual Web Rádio, ou seja, o nome completo não no Facebook, mas sim no YouTube é VWR Audiovisual. Portanto, é entrar lá, porque as nossas companheiras já cá estão e eu vou já dar as boas-vindas. Quem chegou primeiro foi a Creuza. Boa noite, Creuza. Boa noite, Joseph. Boa noite, Silene. Boa noite, Brasil. E eu falo diretamente de Brasília e deixo um grande abraço a todos e um bom programa para todos nós. Silene, do país das tulipas, ela esteve há pouco tempo no Brasil, creio que regressou a casa, não é? Já está na Holanda. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todas as pessoas que vão assistir e que estão assistindo. Eu, no momento, estou na terrinha maravilhosa, Brasil, de férias. Corri para chegar agora, mas está ótimo. Então, boa noite a todos. E eu a pensar que a Silene já estava na Holanda, estava de regresso à Holanda, porque eu li um comentário qualquer, estou a chegar a casa, estou no trânsito, mas afinal ainda está no Brasil. Quando é o regresso à Holanda? Como? No momento eu estou em Recife, no momento. E depois, quando regressa à Holanda? Eu só vou em fevereiro, no fim de fevereiro. Ainda tem muito tempo de Brasil, tem muito tempo de verão que está aí à porta mesmo. Aproveitar o solzinho. Pois bem, minhas amigas, nós vamos, a partir de agora, debruçar-nos sobre o tema que foi escolhido precisamente por ser época de Natal. E também para poder salientar que, afinal, nem todos podem ter um Natal como deve ser. Como passar o Natal ou como fazer o Natal com um salário mínimo. E atendendo a isto, por exemplo, em Portugal o salário mínimo é de 760 euros. É um dos salários mais baixos da União Europeia. Se compararmos com a Holanda, se compararmos, aliás, com a Espanha, que é mesmo ali ao lado, o salário mínimo é 1.080 euros. É uma diferença muito grande, 760 para 1.080 euros. No Brasil, o salário mínimo são 1.302 reais. Mas também vou falar dos salários mínimos aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vocês não vão acreditar, há muita gente que não sabe disto. O salário oficial federal são 7,25 por hora. Isto é o salário federal oficial, 7,25 por hora. Só que na maioria dos estados não se paga isso, paga-se muito mais. Por exemplo, há 2 estados que são dos que pagam mais nos Estados Unidos, Nova Iorque. Comparem agora de 7,25 para o mínimo de Nova Iorque, 13,20. E se formos à Califórnia, são 14 dólares por hora. Portanto, há uma diferença enorme. Eu pergunto à Creuza, como é possível passar um Natal, uma família passar um Natal com um salário mínimo, atendendo a estes montantes que nós aqui temos, que pesquisamos e sabemos que é assim mesmo. Portanto, Natal com salário mínimo no Brasil, neste caso. Creuza. Respondendo à pergunta, Joseph, e aos ouvintes,
diante de todos os programas que já fizemos, essa é a pergunta mais difícil para mim. É uma realidade cruel, principalmente no Brasil. Viver ou sobreviver com um salário mínimo. Então, um Natal com um salário mínimo, na atual conjuntura, e diante das pesquisas que eu fiz, conversando com pessoas de classe alta média, e a classe mais baixa até chegar ao assalariado, como é que chama? Proletariado mesmo. Então, nós sabemos que o salário mínimo é estabelecido pelo governo, não é? Para que as famílias possam ter condições básicas de subsistência. Olha a palavra, subsistência. Isso eu me deparei com uma realidade cruel no meu país, sabendo, claro, o valor do nosso salário, 1.302, não é? É um salário que, segundo as pesquisas, é possível, sim, se viver um salário ou dia a dia com um salário mínimo. É possível. Com um salário mínimo é possível. Então vamos supor que Sim. há uma família de 5 pessoas. Justamente. E só há Segundo as e só há pesquisas. um salário mínimo. Como é que Sim. essas pessoas vivem? Pois é. Aí é onde eu vou entrar, segundo as pesquisas, que é possível viver com o salário mínimo. Aí você vai atrás das pesquisas para ver onde se encaixa uma família de 4, 5 famílias, onde outras pesquisas apontam que uma família para se viver o aparelho não me deixa falar direito, razoável, né? Sim, a língua tropeça no aparelho, mas enfim, para se viver razoável, teria que ganhar no mínimo de 5 a 6 mil reais. Agora, onde se encaixa, é possível se viver com o salário mínimo. Aí vem as dicas, você lê, relê tudo, espreme daqui, espreme dali, para viver uma família de 4 pessoas, terá que viver ou sobreviver. Ou seja, os estudos apontam que 28% da população brasileira sobrevive. Escute bem, sobrevive com um salário mínimo, com uma família de 4 pessoas, onde a pessoa tem que, como que diz, puxar o cordão. Ou seja, tem que andar de transporte público, não comer fora, não ter o gosto de sair um dia com a sua família para degustar, nem que seja uma pizza, fora num restaurante, terá que usar só roupas de promoções, terá que... saúde nem se fala, né? Tem que ficar na fila dia, noite, semanas esperando, e jamais uma sobrevivência mesmo, se viver no meu país, com um salário mínimo, que, ou seja, é o 5º país com o salário menor do planeta. Está acima, perdendo para o Brasil, está só a Argentina, Colômbia, República Dominicana e Venezuela, que tem os salários mais baixos. O Brasil está em 5º, mas, para mim, é um salário vergonhoso diante a realidade que eu vejo na capital do Brasil. É humilhante se viver com um salário mínimo. As pessoas não vivem, sobrevivem, passam necessidades, sim. Agora, uma família que eu visitei, de 2 pessoas e um filho, ou seja, 3, vive quase no padrão das 4.
pessoas ou 5, porque pagam aluguel, isso que eu falei aqui sem pagar aluguel, né? Fora o custo da energia, da água, aluguel, comprinhas básicas para o filho, primeiro ou segundo filhos que estão na escola. Visitei um casal com um filho que a esposa não trabalha, e ela faz aqui no Brasil, se chama bicos, né? Faz unha aqui, faz outra coisinha ali. E ele trabalha, ganha o salário mínimo com carteira assinada. Aí, quando desconta ali os resíduos, né, que tem um pequeno desconto, ele não recebe 1.302, ele vai receber 1.200, 1.100 e pouco. Ou seja, na realidade, é R$ 1.000 para pagar aluguel, pagar luz, água, remédio, roupas, tudo. Então, eu já sabia tudo, porque é notório a realidade do nosso país, é notório, né, o que o Brasil vive, mas eu fiz questão de ir, olha, chegando na quinta-feira de viagem, ontem eu fui a favelas. Ontem eu fui a uma favela perto aqui do plano piloto onde eu moro, só para eu comprovar. E me deparei com realidades que eu não imaginava que existisse aqui do ladinho da presidência da República, uma cidadezinha aqui chamada Estrutural. Então me deparei com famílias também, 6 pessoas com o salário mínimo. 6. Me deparei com um Natal, a árvore de Natal feita num garrancho, ela foi criativa, colocou lá. Sabe o que ela fez como presente para dar para os filhos? Representando os presentes. Ela pegou, eu não sei se vocês sabem o que é sabugo de milho, ela pegou os sabugos, cortou os pedacinhos assim, então enrolou de presente, fez o lacinho, são 6, 4 filhos, mãe e pai, e colocou ali. Aí eu elogiei, achei interessante, eu não sabia o que tinha ali dentro. Eu digo, nossa, presentinhos bonitos, estou feliz por ver que você comprou presentinhos. Ela chorou, a lágrima desceu. Ela disse, senhora, não é presente. Posso abra um? Eu digo, não, mas é o presente da sua noite de Natal. Ela disse, eu vou fazer questão. Quando ela abriu a caixinha, era um sabugo, cortado ali, o milho em 3. Eu chorei com ela porque eu não sei se eu me senti humilhada, assim, entenda no que eu estou colocando. Eu não sei explicar o que eu senti naquele momento, porque foi deprimente. Deprimente. Aí eu perguntei, e a ceia de Natal, como será? Ela disse, não existe ceia de Natal para nós, a não ser que a gente saia de casa e vá para os lugares onde alguns debaixo dos viadutos distribuem os presentes e sopas na noite de Natal. E ela disse que não sabia onde tinha isso, mesmo morando em Brasília já há 7 anos, e eu sei onde distribui na noite de Natal, e deu o endereço para que ela fosse, mas foi uma realidade que me chamou a atenção. Eu não esperava me deparar com essa realidade, eu achei que fosse uma realidade enganosa, mas existe, se vive, e algumas famílias não vivem, sobrevivem com um salário vergonhoso. E o interessante é que isso mexeu comigo tanto que essas pessoas que sobrevivem, elas não sabem o porquê de um salário tão baixo, elas não sabem o porquê de estarem vivendo aquela realidade, não sabem que vivem num país riquíssimo, que o país tem recurso, que o país tem condições de oferecer um salário digno para uma família. Como se diz a pesquisa, no mínimo de R$ 5.000 para uma família de 4 famílias, elas não sabem o direito que elas têm e que os governantes são os responsáveis por toda essa realidade.
Aí eu expliquei para ela que ela merece sim um salário melhor, porque nós pagamos os impostos. O Brasil paga, todos os trabalhadores pagam, inclusive o marido dela, nem seja com um pequeno percentual, e sobreviver com essa realidade. Então, fiquei comovida. Eu continuo depois, eu passo a palavra para a Silene. Muito bem. Obrigado. Silene. Portanto, a Silene vive. Olha, A Silene como eu, vive, com relação ao vive num Natal, como eu país. não. A Eu vivo Silene no outro vive num país. país totalmente diferente. Vive na Europa Exatamente. e a história da Europa em certos países. Eu não acredito que na Holanda seja assim como em Portugal, como na Espanha, etc. Vamos à realidade, vamos ver essa realidade, vamos comparar a realidade da Holanda, neste caso, com a realidade brasileira. Olha, realmente, como você disse, é uma outra realidade, né? Mesmo que uma família receba o salário mínimo, mas a família tem vários benefícios, entende? Então, com relação a eles comemorar, celebrar o Natal, eles têm condições, sabe? De comprar as lembrancinhas, de ter a sua noite de Natal. É um pouco diferente, que o Brasil, não sei, se preocupa mais com a ceia do Natal, a noite, né? Aquela celebração toda. Na Holanda já um pouco, chegou 6 horas, eles vão, já celebra tudinho, no dia 25, vão distribuir o presente, todo mundo ganha. Mesmo que não possa comprar, mas tem organizações que ajudam a dar os presentinhos. Então, é bem diferente. O salário mínimo, eu acho que é mais do que o da Espanha. É mais 1.200, 1.300, mais ou menos, euros, salário mínimo. Mas o governo dá o subsídio, acho que a palavra é subsídio, para pagar aluguel, dá subsídio para a saúde. Nós pagamos seguro, sim, todos são obrigatórios, mas todo mundo tem o mesmo direito de um hospital, de um tratamento, tudinho, de medicamento. Nós não precisamos comprar medicamento, seguro de saúde é responsável. Então, a realidade realmente é muito diferente do Brasil. Não dá para comparar, sabe? Agora, o que eu acho lindo na Holanda é que a comemoração do Natal, eles focam mais assim na celebração religiosa, sabe? Missa, vão à missa, celebra junto com a família. Normalmente, a família é muito importante. Natal, todo mundo se reúne a família, está focado na união da família. Ano Novo, não, cada um procura seu rumo, mas Natal, não. Depois nós temos na Holanda 2 dias de Natal. Natasha ou Natal, né? Aí tem o 25 e tem o 26. Todos esses 2 dias é celebrado, é feriado. Aí se divide, uns vão para a família, outros vão... tudo é só família. Então, a realidade é bem diferente, né? É bem focado mais na religiosidade. E na minha forma de pensar, eu acho que isso é muito importante, sabe? Você focar também a celebração natalina, tudo bem, é importante o material, né? Presente, isso é bom, mas o importante é a celebração religiosa também. Isso é celebrar o nascimento de Jesus, né? Aquela união de amor, de paz. É assim que a Holanda faz também, entendeu? Como? Isso acontece também em Portugal. Em Portugal, pelo menos no meu tempo, era assim: Natal e o dia a seguir era feriado. Portanto, é o Natal e era, chamavam, em termos religiosos, a oitava da festa. Portanto, religiosamente,
praticamente o Natal comemora-se em todo o mundo, ou em quase todo o mundo, dependendo de religião para religião. Mas a verdade é que a gente vê no Natal, nas igrejas, nos templos, seja onde for, a sumptuosidade, enquanto a maioria dos fiéis não tem, precisamente, um pouco de dinheiro que seja para comprar um presente para as crianças, para os filhos, etc. Esta é a verdade nua e crua. Em Portugal é a mesma coisa. No entanto, há uma coisa muito boa na Europa, não em Portugal, mas na Holanda, na Suíça, na Dinamarca, etc. Aí há o salário mínimo e há os subsídios. O subsídio de habitação, que é como chamam, o subsídio para isto e para aquilo, em que ajuda o povo a sobreviver com o salário mínimo e também com essas ajudas. Não falando já na saúde, porque praticamente a saúde na Suécia, na Dinamarca, e então na Islândia então ninguém paga absolutamente nada pela saúde. Mas na verdade, e como diz a Silene, é mais vivido religiosamente, mas isso é contra tudo aquilo que é humano. Porque nós, como eu disse há pouco, vamos a uma igreja, seja ela qual for, não importa se é católica, se é protestante, se é presbiteriana, não importa. Entramos numa igreja agora, nesta quadra, e vemos sumptuosidade. Vemos quem tem e quem não tem dinheiro. E quando nós olhamos, olha, ainda ontem estive a falar com uma pessoa daí do Brasil, em que me diz, eu fui convidado para ir à casa de um padre. Portanto, há uma associação qualquer, eu não percebi bem, uma associação qualquer onde ele está inserido. E ele diz-me, eu nunca mais vou à casa do padre, porque a nossa associação é para ajudar as pessoas. Eu chego à casa do padre e encontro um bar enorme, repleto de bebidas, repleto de tudo. Ora bem, onde é que está a religiosidade que deve estar agregada à celebração do Natal? Neste caso concreto, não sei. A Creusa, que está por dentro da igreja, dessas celebrações, não estou a entender. O que é que diz Creusa? Não estou te ouvindo, Joseph. Não estou te ouvindo, Joseph. Mas eu estou a ouvir. Aqui está tudo bem. Podes repetir, por favor? Portanto, a Silene falou. Não me está a ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Então está ouvindo, o problema é da Creusa. Eu estou ouvindo a Silene. Eu estou ouvindo a Silene. O som do Joseph está embolado. Tropeçando, e não dá para ouvir a palavra. Mas o que acontece, isso tem acontecido muitas vezes, Creusa. Por exemplo, a Silene está-me a ouvir bem. Você está a ouvir bem a Silene. Alguma coisa se passa com... Agora sim. Agora sim. Agora sim. Nós temos que ir lutando um pouco para ver se a tecnologia nos traz um pouco mais de clareza nas nossas comunicações, porque na realidade muitas vezes o problema aliás, muitas vezes não, quase sempre, o problema é da internet. Eu falava, Creusa, eu perguntava à Creusa, que é uma pessoa que está mais ou menos, ou está mesmo envolvida na religiosidade, também faz parte de várias associações de beneficência, creio eu. O que é que a Igreja faz
neste momento? O que é que a Igreja faz neste sentido, quando nós sabemos que a maioria das pessoas que vão à Igreja têm enormes necessidades? E principalmente agora, como é o tema, fazer um Natal com salário mínimo. O que é que a Igreja faz, o que é que diz, como é que ela age relativamente a esta situação? Olha, Joseph, não muito diferente do decorrer do ano todo. As igrejas são instituições, né? E nesse caso, a instituição religiosa, que também ajuda, de certa forma, com as arrecadações do ano inteiro, as famílias carentes. E nada mais, eu não digo obrigatório, mas nada mais do que eles devem fazer justamente durante o ano todo, ou seja, sempre, 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 independente de Natal ou qualquer época do ano. Então, as igrejas arrecadam, como diz bem, que o fiel paga seu dízimo fielmente à igreja para que haja o quê? Alimentos na casa do Senhor e que aquela instituição sagrada possa ajudar aos necessitados. Então, eu vejo que aqui em Brasília, eu participo de muitas festas que acontecem nas igrejas para arrecadarem dinheiro para as associações onde ajudam. Tem alguns movimentos dentro da igreja, eu vou citar um, que se chama, dentro da Igreja Católica, um movimento chamado Vicentino, onde é voltado para a necessidade do outro. Como é que chama? Esse movimento é composto por casais, mas podem, solteiros também não importam, não necessariamente a pessoa tem que estar vinculada àquela igreja, mas eles arrecadam muitos alimentos, roupas, calçados, tudo, enfim, que possa ajudar as famílias carentes. E ali eles saem, cada fim de semana, a uma região onde aquela igreja abrange, né, para atender a necessidade dessas famílias. E no Natal, claro, aí sim aumenta, porque eles assistem essas famílias que são cadastradas com uma cesta básica natalina, com tudo que se contém, desde do frango com os outros alimentos para que se faça a ceia. E também presentinhos para as crianças daquela família. Então, a família que não conhecia um Natal e que se cadastrou nesse movimento dentro da igreja, ela passa a conhecer verdadeiramente o Natal, que é a busca do Senhor, verdadeiramente o nascimento de Jesus, porque eles não só dão, eles também levam a palavra, explicam o que é o Natal. O Natal não é comida e bebida, é verdadeiramente o nascimento do Cristo nosso Salvador. Daí eles assistem né, com as necessidades. Então a Igreja Católica tem esses movimentos. As demais, eu não sei, né, porque eu não vivo, mas a Igreja Católica, eu posso dizer, tem seus defeitos, porque a Igreja é composta de humanos, né, e tem seus defeitos, claro, mas tem esse lado, ajuda bastante. E sem contar também que a porta das igrejas ficam cheias de pessoas e também são atendidas. É isso que eu quero dizer. Agora, saindo da igreja, vou falar um pouco aqui da minha cidade, o que eu vejo no centro de Brasília, centro mesmo. Quem conhece, quem quiser ver a planta de Brasília, sabe que é formato de um avião, nessas asas. No meio dessas asas existem enormes canteiros enormes. Então, essa época, digamos, nós nos deparamos com uma realidade triste, porque vêm de fora de outros estados para Brasília, montam as barraquinhas, suas tendas, nesses canteiros enormes, passam o Natal ali. Então, como à frente das asas são os apartamentos grandes, gigantes das pessoas que moram realmente
Muito bem. Aí a gente está aqui com aquela janela aberta, toda decorada, aquela festa toda, com amigos, parentes brindando, champanhe, tudo aqui. Aí você olha pela janela à tua frente, a 10 metros está uma família com uma tenda montada, comendo o que você não sabe, se você não foi antes lá levar algo para ela comer. Isto é uma realidade aqui na capital do Distrito Federal. E eu não vou longe, não vou me gabar, tudo, mas eu moro, graças a Deus, numa quadra nobre, de lá eu vejo. Isso que eu estou te falando, no centro de Brasília. Se durante um dia você não for lá deixar algo para aquela família, porque eles vêm aleatoriamente de qualquer estado do Brasil, na esperança de conseguirem, e não são famílias pequenas, são famílias assim, o casal com 4, 5 filhos, montam a tenda sem um local para dormir, essa época chove muito em Brasília, e alaga os canteiros porque são de flores, né? Mas o governo, nessa época, não toma providência, não tira as famílias dali, eu ainda vou procurar saber, não para que não estejam ali no centro de Brasília, onde a Nata vive, como se fala aqui, mas por dignidade. Chegou uma família, montou a tendinha ali, vamos levar para um abrigo para que essa família passe um Natal com dignidade. Isso acontece aqui em Brasília, no centro do nosso país. E por aí vai. Há falta Agora, de abrigos, há falta de abrigos aí eu sei que há falta de abrigos em muito lado, mas, por exemplo, aí na capital do Brasil, há falta de abrigos para acolher essas famílias ou outras que possam, que vivem na rua, porque há muita gente a viver na rua. Sim, há falta também, mas existem lugares, tá? Que eles poderiam ficar em melhores condições. Porque é deprimente, Joseph, é deprimente, é deprimente. E serão suficientes você está aqui jantando... Esses lugares existentes serão suficientes para acolher toda essa família? Olha, Joseph, eu não posso te dizer que são suficientes, porque eu não cheguei a pesquisar de quantos abrigos existem em Brasília. Foi boa a tua pergunta, porque agora me chamou a atenção, entendeu? Quantos abrigos, mas existem outras formas. Por exemplo, tem um local, a rodoviária antiga de Brasília, que nessa época do Natal, muitos, por exemplo, essa família que eu citei dessa cidade que eu fui ao lado, eu orientei para ir para lá no Natal, porque lá eles vão ter, eu não sei dizer o nome, tipo um carro grande, com bastante... São pessoas, vou dizer até assim, ricas de Brasília, que deixam o Natal em família e vão para ajudar essas pessoas. Eu já participei, a gente deixa tudo organizado, família, que já participei de alguns, e tem as pessoas que fazem, e aquele caminhão grande vai com banheiro, com tudo, aí a gente leva o kit de roupa, com sabonete, perfume, e eles tomam banho. Os que vivem na rua e as famílias que têm a sua casinha como aquela, que vão só para se alimentar. Só que eu, na minha opinião, eu acho, o governo sabe que nessa época Brasília fica assim, não só o meio das asas, mas as pontas das asas que abrange, digamos, os arredores de Brasília, que ainda é mais, é uma situação crítica para o meu país, para a capital do Brasil. Mas se o governo sabe que essa época vem muitas famílias de outros estados, se na época da política ele promete que vai tirar todo mundo da rua e da dignidade, e por que que nessa época o governo não passa aquele carrinho que sai pegando as famílias na época da campanha para mostrar que a Brasília está limpa, não passa e pega essas famílias e leva para aquele local onde sabe que vai ter comida, vai ter o banho, vai ter um cobertor, mesmo que não tenha a tenda para dormir.
é algo muito... Não sei nem explicar a última palavra. Existem meios que seria aí É que governamento. o político é um animal que a gente não consegue Sim, entender. O político é um animal que o político não vegeta, mas faz com que as pessoas vegetem. E a grande realidade é precisamente o que a Creusa falou. No tempo das eleições, eles aparecem, fazem um montão de coisas. Quando é necessário, precisamente agora, ainda estão longe das eleições, não há nada que eles possam fazer por essa gente que mora na rua, por essa gente que não tem meios para sustentar uma família, etc, etc. Essa é a verdade nua e crua. Política é um animal oportunista, porque esta é a verdade. verdadeiramente. Silena, qual é o panorama, atendendo a isso que estivemos a falar? Eu sei que nos países da Europa também há gente a viver na rua. Não tanto com aquela necessidade que o Brasil tem e outros países têm. Qual é o panorama nesse aspecto na Holanda? Olha, tem famílias, somente as famílias que vêm, pessoal, refugiados, que tem pessoas que têm muitos filhos, às vezes o salário mínimo não é o suficiente, mas toda criança tem uma ajuda do governo de cada 2 meses. E quando essa família realmente não tem uma alimentação, lá tem uma organização, como diz no Brasil, é Bolsa Família, né? Que chama aqui. Sim, sim, sim. Então, na Holanda, toda semana, tem uma organização que se une, pega do supermercado comidas que daqui um mês vai vencer. Daqui, sabe? Então, junto faz aquela feira mesmo, com todo direito, queijo, salame, tudo. Eu digo que uma vez eu participei, sabe? Eu não precisava não, mas uma organização achava que eu precisava, tudo bem, eu vou, por interesse, assim, saber a realidade, eu fui. Mas depois eu vi, não, eu não preciso. E disse que não necessitava, mas é uma senhora feira, viu? Então, as pessoas na Holanda não passam fome, de jeito nenhum. Tem tudo. Então, a roupa, sabe, sapatos, tudo é doado por essa organização. Tem outro esquema, outro sistema. Agora, quantas pessoas de rua existe, mas são pessoas drogadas. E mesmo assim, elas têm salário do governo, entendeu? Mas estão ali para pedir para comprar drogas. Porque vocês sabem, a Holanda é um país liberal, né? Você pode fumar drogas, pode... E muitas coisas. É liberal em tudo. Então, é liberal em tudo. Então, inclusive era na prostituição. A prostituição na Holanda é uma profissão, entendeu? Eu sei. Eles têm um salário, se está doente, tem benefício, se não pode mais trabalhar, vai receber ajuda do governo, sabe? É protegido. Olha, eu tenho uma amiga que diz que a Holanda é um paraíso. Dessa forma é considerar um paraíso. Porque nós, graças a Deus, a Holanda, ela se preocupa muito com a população. Nós estamos com problema de gás, que vem da Rússia, essa coisa toda, né? A Holanda já até dá subsídio para as pessoas colocarem, como é que diz, luz solar, uma coisa assim, né? Eu não sei em português. Luz solar. Luz solar, sim. É luz solar, né? Eu sei então, também.
O presidente, né, o ministro, ele está preocupado, já está providenciando. Quem não pode ter, ele já dá o subsídio. Eu mesmo no meu flat, eu moro em um flat de pessoas acima de 50 anos, que eu também sou tão jovenzinha, né? Então, aí, nossa, e economiza muito, muito, entendeu? Nossa, e as pessoas que não têm ainda recebem ajuda do governo para pagar energia. Então, é diferente, sabe? A realidade é. Quando eu venho para cá, assim, eu fico, meu Deus, né? É uma terapia, porque aí a gente cai na real, né? Aí quando É a tal aí realidade quando diferente que se falou no princípio, não é? Quando eu digo, olha, eu voltei às origens, mesmo, nunca esqueci minhas origens, eu sei de onde eu vim, eu sei, sabe, sou brasileira, sou do norte, nordeste, eu amo o nordeste, então é minha origem, claro, né? Mas comparando assim, a Holanda, meu Deus, pobre, pobrezinho, é como eu já disse, só a pessoa tem pedinte, mas jogar é da rua. Tanto que uma vez eu fui dar um lanche, uma pessoa estava pedindo, eu entrei no mercado, comprei queijo, comprei pão, comprei. Aí, cadê o pedinte? Foi embora. Era dinheiro para droga, não dou. E Não é dou dinheiro, mesmo. É? Certo. é dinheiro, É exatamente. dinheiro para droga. Eu nunca mais fiz isso. Essa caridade, não, jamais. Eu já vi isso também. Já, né? Então, Não aqui na Flórida, foi na Califórnia. Na aham. Califórnia, uma família, uma E na pessoa de uma família conhecida estava a passar e alguém chegou e disse: Eu tenho fome, dá-me alguma coisa para Uhum. comprar. Espera aí, vem comigo. Foi levar, leva a pessoa para o McDonald's. Disse: Não, eu não quero comer isso, eu quero comprar. E Não, mas olha, isso não há dúvida e que. no frio, eles têm uma casa que acolhe. Eles podem passar o dia na rua, mas durante a noite, no frio, eles têm um local para ir dormir, tem lá sopa, tem comida, tem tudo para eles, e dormida. Agora, durante o dia, eles podem ir para a rua, entendeu? Para quem não tem teto, Mas né? Existe. aqui também os sem-teto têm É, abrigos. Aqui há muitos abrigos. Mas é, eles não querem estar nos abrigos, eles não querem cumprir um horário. Eles não querem tomar banho, não querem levantar, querem fumar, tudo isso. Esta é. é a realidade. Mas às vezes a gente diz, olhamos para uma pessoa dessas que está na rua a pedir, porque aqui em cada esquina há dois, três, às vezes quatro, com cartazes. Ajuda-me, eu tenho fome, preciso de trabalho. Só que a procura de trabalho não é para eles, nunca. Eu já É. vi, eu já vi aqui mesmo, aqui na Flórida, aqui em Fort Lauderdale, chega uma determinada hora, um desses pedintes, como nós lhe chamamos, com cartaz, chegou à sua hora, passou o cartaz para o outro, ele vai embora e aquele avança com o mesmo cartaz. Portanto, isto é a realidade pura, é a realidade pura. Porque há necessidade, há pessoas que precisam, há necessidades que precisam ser cobertas. Não há dúvida, Uhum. mas também há esse necessitado que não quer ser ajudado. Quer dinheiro para comprar cigarros, quer dinheiro para drogas também, não há dúvida nenhuma, mas se o levar a um restaurante para comer, ele recusa. Uhum. Já vi isso. Falando em cartazes, falando nessas pessoas que eu encontro aqui na esquina, só encontrei uma que eu dei-lhe $5. Não por causa daquilo que ele estava a pedir, mas pela sinceridade. Veja só, estava com um cartaz na mão e dizia assim: Eu não minto, eu preciso de dinheiro para comprar uma cerveja.
Eu dei $5 a ele, só pela sinceridade, a sinceridade dele. Eu preciso é de dinheiro para comprar uma cerveja. Deu para rir, não é? Mas eu dei porque eu não faria isso a segunda vez, de maneira nenhuma, eu não faria isso a segunda vez. Mas aquilo surpreendeu-me a sinceridade da pessoa. Você tem algo para falar, não tem? A Creuza, né, Creuza? Diante de tudo, eu refleti muito e li, como eu falei no início, que 28% da população brasileira sobrevive com o salário mínimo, que é a realidade desse casal, de outras famílias também próximas que eu visitei, e dessas que não tem nada, como eu citei. E 60% vivem com um salário mínimo, que são famílias de 2 filhos, até 4, mas que, são pessoas até estudadas, né, que estudaram, têm conhecimento, então eles aplicam essas dicas, né, não gasta com isso, vão atrás das promoções, comem uma carne só de segunda, as frutas e verduras da época, tudo, e conversando com outras famílias, eles dizendo que vivem assim, que está dentro desses 60%, mas que chega o final do mês, não sobra nada, nada. Então, quando recebem o salário mínimo, no dia do seu pagamento, digamos que ele já está devendo quase 30%. Por quê? Vão comprando, o dinheiro não dá. Aí compram, como se chama aqui, fiado, né? Então, 20% a 30% já está comprometido, que está dentro desse patamar dos 60%, né? E quando tira esses 20%, 30%, sobra aí um pouco, aí vai tirar para o aluguel, para os remédios e alguma coisa a mais, né? Para que tenha uma alimentação até razoável, assim. Não falta o arroz, não falta o feijão, a farinha, que é o básico aqui no Brasil, e a carne de segunda, não é? Aí eu perguntei, e uma reserva para umas férias? Não existe, quase para quem ganha salário mínimo. O descanso tem, por lei. Eu tenho as férias, digamos, mas recebem aquele salário de férias que recebe é justamente para colocar em dia todas as suas dívidas. Então, uma viagem com a família é fora de cogitação, exceto quando tem familiares fora daquela cidade, que eles podem ir, ou um familiar ajuda. Esse percentual é dentro dos que sobrevivem e vivem com o salário mínimo. Um familiar ajuda com a passagem, aí eu vou sempre àquela cidade, só aquela. Ou seja, são pessoas que não têm sonhos praticamente. Eu conversei, até perguntei sobre os sonhos, e os sonhos, o que você pensa para o futuro? Aí entra uma conversa longa, né, que vai depender de mudança de governo, que é outro programa, né? Mas sonhos mesmo. Ah, senhora, não tem como sonhar. A última palavra que eu ouvi de uma das pessoas. Não tem como sonhar com um salário mínimo. E diante de uma realidade, claro, diferente de muitos, eu fiquei sem resposta. Fiquei sem resposta. Essas estatísticas esse tal percentual que a pessoa vive com um salário mínimo, eu, pessoalmente, eu não acredito nisso, de maneira nenhuma. Não acredito que uma pessoa possa viver. Agora, veja só, eu vou reportar-me a Portugal, 760 euros por mês. Uma renda de casa, o pagamento de um aluguel de uma casa, pelo mínimo que seja, são 300 euros. E não é em Lisboa, não é nos centros. É fora dos centros. 300 euros. Ora bem,
Se tirarmos 300 dos 760, o que é que resta para a alimentação? O que é que resta para pagar a eletricidade, transportes, para ir trabalhar, tudo? O que resta disso? Essas estatísticas são todas muito bonitas. 20% vive assim, outro 20%, É. 60% vive. Isso é um absurdo. Essas estatísticas é um absurdo. São as estatísticas que os governos fazem para tapar Sim, a realidade. Isso é o que eu penso. verdade. Verdade, porque eu fiz várias pesquisas e vi que nenhuma bate com a outra. Nenhuma. Sempre são diferentes. Uma diz 60%, outra diz 58%, até 40%, né? Então, essa mesmo de 28% que sobrevive, a outra fonte diz lá que é 18%. Enfim, eu acho que nunca vamos saber realmente a realidade de quem passa a real necessidade da fome, né? Da necessidade mesmo. Isso é verdade. O Brasil, reportando-nos ao Brasil, que é um país que tem tudo para ser um país feliz, tem toda a potencialidade. Verdade, José. Todas as potencialidades. Agora, o que eu vejo todos os dias, ou quase todos os dias, não é quase todos os dias, porque não tenho tempo para assistir. Por exemplo, o governo anda a lutar contra a mineração. Portanto, principalmente o ouro, a mineração do ouro lá nas terras indígenas. Diz-se que esses, eu já nem sei como é que chamam eles, essas pessoas que andam a roubar o minério das terras, que é o ouro, às vezes são notícias com várias toneladas. Ou a Polícia Federal apreendeu tantas toneladas disto, de madeira, disto e daquilo. Mas a gente nunca chega a saber tudo isso que foi resgatado, para onde vai e o que é que fazem com isso. Ainda há bem pouco tempo, eu não sei o nome da região, sei que é uma região indígena. Foram não sei quantas toneladas de ouro foram apreendidas. O que é que fazem a esse ouro? O governo não diz, só diz que apreendeu. Não seria essa uma forma de poder ajudar um país que vive quase no limite da pobreza, uma certa percentagem vive quase no limite da pobreza? Não seria isso o suficiente para poder, pelo menos, ajudar, avançar um pouco, até com leis e com instituições que possam debruçar sobre isso? Não acha? Sim, claro. É que as madeiras e os minérios, a gente sabe que a polícia apreende, o governo apreende isso, mas a gente não sabe onde é que isso vai. E quem vai usufruir disso? Esta é a realidade. Esta é a realidade. Bom. É uma realidade. O que é que a Silene faria se tivesse o poder na mão para poder resgatar as pessoas da rua? Isto vem já no contexto. Pode repetir de novo a pergunta? O que eu faria? Se tivesse o poder na mão para poder resgatar essa pobreza das ruas, o que é que faria? Olha, eu acho que falta também no Brasil a falta de conscientização política, religiosa, entendeu? Eu faria isso, porque não adianta você dar, obrigado, como é que chama? O peixe, né? Tem que ensinar o povo a pescar, né? Eu digo porque eu já tive essa experiência no Brasil, já trabalhei nessa área e, sinceramente, a comunidade evoluiu. Porque o meu trabalho é de conscientização, e era numa favela mesmo, daquela, sabe, que só eu entrava
porque eu tinha proteção. Mas as pessoas lá, a gente trabalhou muito, não foi? Foi uma comunidade. Foi nessa área de conscientização, somente com as mulheres, para qual era a posição dela em casa e também a forma de trabalhar e como conseguir um trabalho. Tanto quando eu saí, que eu fui embora para a Holanda, nós deixamos uma organização, uma equipe, para elas continuarem o trabalho, e principalmente com as mães, elas já sabem fazer muita coisa, sabe? Sapatos, remédios caseiros, muito, a gente, alfabetização, que falta no Brasil, né? Também. As pessoas... Verdade. Né, ter uma saber ler, alfabetizar as pessoas. Então, o que eu faria, não ia dar assim, toma, como é que chama? Tem uma palavra, né, paternalismo, né? Como eu já trabalhei, eu ia procurar a conscientizar, porque todo mundo é capaz, sabe? Verdade. Todo mundo é inteligente. Todo mundo é só saber ensinar, desenvolver, como eu fiz e a minha equipe fez. Quando eu saí de lá, até fazer sapato as mulheres aprenderam, e elas faziam, a gente tinha assim uma cota assim junto, e elas vendiam o sapato. Então, teve mulheres que já tinham, depois desse trabalho, conseguiram trabalhar, conseguiram fazer coisas que como, por exemplo, sapato, essas coisas, vender e já ter o dinheirinho delas, entendeu? Então, para mim, pela minha visão, é conscientização, entendeu? Conscientizar até a quem você vai votar, quem é a pessoa ideal, quem vai te ajudar, o prefeito, o senador, o governador, tem que fazer uma análise, mostrar a realidade, não é votar por dinheiro, ou votar porque aquele cara é bonitinho, ou quer... Não, tem que ter uma conscientização, tem que saber por que você vai votar no cara. E isso eu fiz, esse foi meu trabalho na comunidade. E duvido todas as pessoas que nós votamos, na hora da necessidade da comunidade, eles atenderam. Ah, tá, mas tinha que atender mesmo. Então, eu acho que é falta de conscientização política, não entra a religião, porque meu grupo era ecumênico, tinha de tudo, tinha evangélico, tinha macumbeiro, tinha de tudo. Agora a gente fazia uma coisa religiosa, vamos refletir uma coisa, algo que desse para todo mundo fazer, entendeu? Sem religião. Então, eu acho que é isso também, vocês não acham? Creuza. Sim. Então, eu acho que né, a minha opinião é evitar o paternalismo mesmo, o sensacionalismo e ensinar a pessoa a ter dignidade. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, como a Silene colocou muito bem, eu posso, eu consigo, eu quero ser uma pessoa digna como as demais da sociedade, porque muitos nos olham e perguntam assim, mas por que você conseguiu e eu não? Então, quando o governo mostra para o seu país que aquele cidadão é uma pessoa digna, tanto quanto ele, para ter uma estabilidade, para viver e lutar pelos seus ideais, eu acho que começa por aí. É a dignidade. Eu vou dar para o meu povo a dignidade de ser verdadeiramente um cidadão brasileiro, português, digamos, ou qualquer uma. Nós sabemos que, como foi citado, que o Brasil é um país da América Latina, junto com as demais, né, Argentina, Colômbia e as que eu falei, que é o quinto salário mais baixo, e ficam esses. E eu fiquei triste pelo meu país estar
E pensei também nos demais, que também, se o cidadão brasileiro não tem a dignidade, os demais que têm um salário ainda mais baixo, como que fica a dignidade dele? A autoestima. Eu acredito que o povo não pode ser feliz assim. Povo, país nenhum, se não for Duas dada a coisas, dignidade pelo seu representante, já diga, Joseph. duas coisas foram aqui citadas: a dignidade e a consciencialização. No meu ponto de vista, para se conseguir consciencializar as pessoas, dar dignidade às pessoas, é preciso primeiro dar-lhes educação. Porque para mim a educação Sim, claro. é o motor principal para o combate da injustiça. Sim, claro. Esta é a minha opinião, é aquilo que eu tirei deste debate. Não há dúvida nenhuma, porque a gente sabe que a pobreza vai continuar. A pobreza vai continuar. Há uns países que têm mais, outros que têm menos. Mas, lá está. Consciencialização e dignidade. Que, para mim, não há dúvida nenhuma, começa pela educação. Educando as pessoas, vamos atingir a dignidade, vamos atingir tudo o que é necessário para combater a injustiça. Só com um povo educado se pode combater as injustiças deste mundo. Esta é a minha opinião. Não sei, eu creio que vamos ficar por aqui, porque muito mais seria para dizer se nós fôssemos buscar uns pontinhos aqui, uns pontos lá, muito mais se poderia falar e dizer aqui, mas eu penso que também está na hora. Aí não sei onde é que a Creusa vai hoje, não sei. Imagina, Joseph, eu cheguei na quinta, mas vou sim, hoje. É que a Creusa está sempre pronta para saber, ainda bem, mas é isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, voltando a isso aí. Isso gera convívio, gera um montão de coisas. Sim. E é muito bom viver, não é, Joseph? Viver com alegria e sair. Viver. Bom uma baladinha, de vez em quando. Viver convivendo. Exato, viver convivendo. Em cada saída, em cada baladinha é um aprendizado. Mas é mesmo. Olha, mas eu queria citar uma coisa aqui, encerrando, que está dentro do que nós falamos. Recentemente, eu fiz um tour pelo sul do nosso país, né, os 3 estados que abrangem a região sul do Brasil, e vi quão rico é o nosso país, quão bonito é e quão valioso é. Fiquei, assim, fiquei estarrecida com o que aprendi, principalmente sobre o agro, né, nessa região do sul, e vi que nosso país tem condição, tem ferro, tem tudo. Aprendi que é muito rico no metal, né, lá no Rio Grande do Sul. E nós brasileiros, quem estiver ouvindo aí também fora do país, nós temos uma região riquíssima, região sul do nosso país, como as demais que ainda vou conhecer. Então, eu deixo aqui para os nossos ouvintes, né, boa noite, cheio de alegria, de paz, e que nunca desista dos teus sonhos. Luta, busca, você vai conseguir, você é capaz. E obrigada por nos escutar. Muito bem, obrigado. Silano, também aproveito já a saída, porque a Creusa vai sair e eu creio que é o momento oportuno para nós todos sairmos também, não é? Sim, com certeza. Sim. Silano, pode despedir-se, por favor. Sim, agradeço, né, por estarmos aqui e
como sempre, os ouvintes, espero que dê o likezinho, dê o like, compartilhe essa conversa com seus amigos, com a família e se inscreva no canal. Então, encerrando, é assim, as pessoas procurarem mais conhecimento, como você falou, porque conhecimento é educação também, né? Exato. Ler as coisas Sim, também, claro. sabe? Né? Quando eu falei de conscientização, dentro da conscientização também entra a educação, entendeu? Porque a gente vai falar de uma coisa, é educação também, né? Vai ajudar a pessoa, né, a aprender. Então, Claro. as pessoas procuram, né? Não só ficar escutando coisas de rádio, televisão negativa, mas procuro coisas mais positivas, isso vai ajudar com certeza a vida. E para encerrar, é só para dizer a vida é bela, vamos ser felizes. Isso. Muito obrigado. Obrigado a esta equipa que hoje esteve aqui comigo. Foram só 2 pessoas, mas representam toda a equipa. Muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa disponibilidade, o estarem aqui. Na semana que vem, eu não sei, isso é algo que vamos conversar fora do programa, para saber se haverá possibilidade ou não de fazermos aquilo que tínhamos pensado. Fazer um vídeo de despedida do ano, de agradecimento a todos aqueles que estão connosco, que nos seguem a todo o tempo. Vamos ver o que é que nos traz a próxima semana. Obrigado, minhas amigas. Vamos despedir-nos aqui do canal e daqui a pouco também na rádio. Obrigado, bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Tá bom. Boa noite, Obrigada. José. Boa noite, Silene. Tudo de bom para você. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.